Fala aí, gente boa! Estamos de volta. Professor Hudson Adriano, disciplina de filosofia. Agora, no módulo 4, primeira aula. Pessoal, vamos dar um salto, perfeito? Vou fazer uma explicação introdutória rápida e vamos entrar nos diálogos. Pois bem, seguinte, falamos de Grécia, falamos de pré-socráticos, de socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, o desenvolvimento do pensamento, a criação da filosofia como ciência. Maravilha. E aí, o que aconteceu? Veio o direito românico, o desenvolvimento da história. Nossa, que maravilha, que grande salto que o ser humano deu. Entretanto, as nossas relações sociais geraram mudanças. E uma mudança significativa precisa ser citada. Ah, qual é essa mudança, Hudson? O advento da Idade Média, o período feudal. Vejam, eu costumo dizer que o ser humano, ele fez assim com o tempo, ó. 1, 2, 3. O que aconteceu com o ser humano? Ele evoluiu, se desenvolveu. Ele saiu daquilo que seria a área rural e desenvolveu a perspectiva urbana. E a perspectiva urbana impulsionou a capacidade de produção do ser humano. Só que houve um momento, lá no final do Império Romano do Ocidente, em que o Ocidente colapsou. As invasões bárbaras geraram tal caos que o ser humano necessitou abandonar a vida urbana e instituir-se na vida rural. Pois bem, pessoal, esse é o período medieval. Durante o período medieval, o pensamento religioso voltou a imperar, principalmente depois do advento da cristandade católica. Vejam, o católico aparece lá no comecinho do Império Romano, o católico é perseguido durante o Império Romano, e ao final do Império Romano, o católico se torna a referência do Império Romano, lá com Constantino, lá com Teodósio, lá na divisão do Império Romano. Nossa! Só que aí o Império Romano caiu, e a única instituição que sobreviveu no campo e na cidade foi a Igreja Católica. Volto a citar a frase por si só. A Igreja Católica era a pedra angular do modo de produção feudal durante o período medieval. Hudson, por que você voltou nesse assunto? Por que você fez essa adaptação? Porque nesse momento, o que vai imperar no Ocidente é a filosofia religiosa cristã católica. É fato. A filosofia religiosa. E esses homens não produziram só fé, só adoração, só orações, só pinturas de ordem religiosa. Não! Esses homens, eles foram além. E detalhe, ousaram criar uma filosofia científica para a religião. Para isso, eles manipularam algumas ideias de maneira muito interessante. Eu pediria para vocês observarem lá no interior das casas de vocês, buscando estudar e produzir conhecimento, algumas figurinhas como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Eles foram filósofos religiosos que se utilizaram do pensamento socrático e aristotélico para gerar filosofia científica dentro da igreja. Até os religiosos usaram dessa ferramenta que é a ciência filosófica, para poder trazer ainda mais significância, ainda mais sentido para a sua própria estruturação social. Esse é o período medieval. No material de vocês, nós passamos a analisar agora o período moderno. E dentro do período moderno, nós escolhemos analisar dois autores, que é René Descartes e Immanuel Kant. Ah, nossa, que maravilha! Esses dois autores, com toda certeza como modernos, sabiam muito bem o que era o antigo e o que era o medieval. Sabiam muito bem de um pensamento introdutório filosófico de Sócrates, Platão e Aristóteles, assim como sabiam muito bem do desenvolvimento filosófico cristão católico, com São Tomás de Aquino e a escolástica, e Santo Agostinho e a patrística. Hudson, você não disse o que é patrística, nem o que é escolástica. Digo agora. Patrística é a primeira aproximação do discurso religioso com o discurso filosófico. Essa primeira aproximação, ela é com
o pensamento socrático. Então é Santo Agostinho, utilizando os conhecimentos socráticos para melhorar a conceitualização religiosa católica. Essa é a patrística, de 400 depois de Cristo. 400, 430. Já São Tomás de Aquino torna a coisa mais complexa. São Tomás de Aquino aproxima o pensamento religioso cristão católico com o pensamento aristotélico. Essa aproximação tem um nome científico chamado escolástica. Volto a dizer, a religião não negou a ciência. E a ciência não nega a religião, a não ser em leituras extremadas. Mas, no geral, não nega não. Pois bem, agora, na era moderna, esses homens procuram instituir novas bases de pensamento para o ser humano, que possam levá-lo a perspectivas maiores e melhores na sua organização social e intelectual. Citamos, então, junto ao material de vocês, o filósofo René Descartes. René Descartes é interessantíssimo porque no seu livro, O Discurso do Método, que eu já citei em outras aulas, ele propõe uma teoria chamada teoria da dúvida metódica. Ele volta a afirmar algo que o próprio Aristóteles já disse inicialmente, de que a dúvida é um elemento protetivo para todo e qualquer cientista. Hudson, por que a dúvida é protetiva? Porque no momento em que você duvida, você ousa perguntar, e se você ousa perguntar, você ousa buscar respostas. A dúvida tem que ser analisada, segundo Descartes, como um problema. E problema é bom para o ser humano. Aprendam isso. Gente, ter problemas é bom para o ser humano. E se você discordou de mim, calma aí um pouquinho que eu vou só inverter um pouco a lógica da questão, que você vai entender melhor onde eu quero chegar. Olha, gente, viver o problema, ou um problema, é um suplício. Dever e não conseguir pagar, ou não ter de onde tirar dinheiro para pagar, estar doente e não conseguir produzir. Nossa, acabei de bater meu carro, que desespero! Viver um problema é desesperador. Mas no momento em que você supera o problema, no momento que você transpõe todas as dificuldades, observe o quanto você passa a se tornar maduro, experiente, capaz de orientar a outros em meio a um desespero que você já perpassou. Logo, viver um problema é sempre um problema. Agora, ter problema é fundamental para o ser humano gerar o processo de transposição. É como saltar um muro, é como pular uma pedra, é como saltar um obstáculo. E depois que você o salta, você pode ter outros direcionamentos, outros interesses. Então, uma pergunta para Descartes, uma dúvida legalmente constituída, ela tem o poder de conduzir o homem a um lugar melhor. Por isso, todo cientista, seja ele de qual área for, deve sempre se proteger, perguntando como, quando, onde, por quê e, melhor do que tudo isso, para quê? Gerar uma nova possibilidade, uma nova dinâmica. Por isso, esse é um referencial para o discurso acadêmico que vai se constituir à sua frente. Para isso, eu preciso citar para vocês o desenvolvimento da onda iluminista na era moderna. Cito Hugo Grotius, cito Adam Smith, cito o Barão de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Jean Bodin, cito Jacques Bossuet, todos filósofos da era moderna, pautados por uma perspectiva iluminista. Hudson, o que é o iluminismo? Está vendo essa luz? Não, você não está vendo. Mas você está observando essa luz que agora recai sobre o meu corpo? Ela me ilumina. Ela faz com que você possa me ver. Pois bem, o conhecimento tem que ser, para você, essa mesma luz que te ilumina,
que te guia, que te direciona. Essa luz, esse iluminar, vai levar o homem a uma nova condição. Por isso que o movimento iluminista, pautado pela ciência, pela luz do conhecimento, traz para o homem novas bases de desenvolvimento. Posso citar algumas? Vocês conhecem todas. Liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, o conceito de democracia, o conceito de representatividade, o conceito de república. Todos esses conceitos que existiram na antiguidade são resgatados e são melhorados. O iluminismo é isso, trazer essa base de conhecimento, esses conceitos fundamentais para promover uma nova reorganização social. Vamos depor o absolutismo. Isso vocês vão ver lá no módulo de história de vocês. Todos os poderes concentrados sobre um só homem. E esse homem é o escolhido de Deus. E agora não vai ser assim não. Agora, se era do rei para o rei pelo rei, agora é do povo para o povo e pelo povo. É o que nós vivemos. Somos produto, sim, também do iluminismo. René Descartes lança a dúvida como pressuposto de desenvolvimento. Todos os filósofos que eu acabei de citar para vocês vão caminhar em cima dessa dúvida, ou dessas dúvidas, para instituir novas possibilidades e o ser humano dar novos saltos. Olhem, por favor, a Revolução Gloriosa Inglesa, olhem a Revolução Industrial Inglesa, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, todas baseadas em princípios iluministas. E aí, finalizando o módulo de vocês, aparece Kant. Kant, ele vem desse prospecto iluminista e ele dá um salto promovendo um novo conjunto ideológico que nós conhecemos como positivismo. O positivismo, ele traz algo novo para o ser humano, que é a necessidade de responder aos nossos problemas sociológicos a partir de números. Nesse momento, quem lida com o número dá o grande salto, entendeu? A física, a química, a matemática. Por quê? Porque são capazes de, na resolução dos seus problemas, a partir de números, gerar respostas que são exatas. E vocês vão convir comigo, uma resposta exata não tem como você contrapor. Não tem como você dizer, tá errado. 2 mais 2 são 4. Se você produz uma expressão algébrica que o resultado final tem que ser 2, e você chega a 2, só pode estar certo. Se você percorreu todo o caminho com exatidão, não há como desdizer aquilo. Sendo assim, as ciências exatas dão o grande salto. Aí tu vai ver um Galileu Galilei, um Nicolau Copérnico, um Giordano Bruno. Você vai ver Einstein. Cara, tudo isso é maravilhoso. É a ciência da natureza dando o seu grande salto social. As ciências humanas eram as bases da formação do ser humano. E a partir de Kant, a ciência da natureza ganha sua vez e ganha sua voz. E detalhe, toma a dianteira na formação do ser humano. Maravilhoso! Só que nós, das ciências exatas, nós das ciências humanas, entramos em crise. Porque chegou um momento onde nós queríamos dar respostas exatas também. E aí, poxa, a filosofia virou o quê? Discutir conceito. A história virou o quê? Data. A geografia virou o quê? Clima, relevo, vegetação. O direito virou o quê? Só um conjunto de leis enumeradas que você tem que seguir. Mas e como fazer com que as ciências da natureza, que tem essa força, fazer das ciências humanas ter a mesma força? Olha, partindo da perspectiva do número, para nós é muito difícil. Foi muito difícil, mas nós tentamos. A história virou decoreba, a geografia virou mapa, a filosofia virou o quê? Discussão básica de conceitos. Talvez até, me perdoe, uma educação moral e cívica, mas nós somos muito mais que isso. E nós necessitamos, e nós demos o grande salto. Nós suplantamos o positivismo. E hoje dialogamos a ciência humana com base no culturalismo.
Então, tudo aquilo que de repente você tinha na sua prova, quando você tinha aí seus 13, 14, 15 anos, hoje, você que tem aí seus 40, 50 anos, tudo aquilo que tinha na sua prova, que era a data, o personagem e o local, era o que ia te fazer tirar 10, tudo isso que você tinha como pergunta na sua prova, é só a base textual das provas que vocês vão pegar. Vocês não tem o texto de apoio aí? Pode observar que no teu texto de apoio aí, ó, pode pegar aí, pega na tua folha, certo? Pega aí nas questões, como não tem aí o personagem, a data e o local. Tudo aquilo que era a tua prova, hoje é dado para você. Por isso, a filosofia hoje, ela é processual. A história hoje é o quê? Processual. A geografia hoje é o quê? Processual. E o direito vai tentar dialogar junto a tudo isso, também de maneira processual. Olha o jornalismo. Nós estivemos presos à possibilidade de responder as coisas de forma exata. Nós empobrecemos. A ciência da natureza deu um grande salto. E isso foi maravilhoso e tem que continuar dando. Mas nós precisamos desenvolver uma outra teoria. Uma teoria de base cultural. Isso aconteceu para a gente em 1940, virou uma realidade na Europa em 1960, na América Latina, só depois dos anos 80. Logo, discutir ciências humanas hoje, graças a Deus, para todos nós, é um privilégio. Meninos, muito obrigado e até o próximo encontro. Beijo!